Olá, hoje começamos o módulo de estatística descritiva e nós veremos as medidas de posição e dispersão, alguma coisa referente a gráficos e focaremos em funções para a criação de tabelas de frequência. Pois bem, na aula passada nós trabalhamos com o banco de dados MILSA. Ele se refere a uma empresa fictícia com dados dos funcionários. Sabendo que a gente viu como transformar dados em fatores, ou seja, atribuir nomes às variáveis qualitativas nominais ou ordinais, nós vamos seguir vendo como obter algumas informações úteis desses dados. Tem uma função chamada table que ela nos fornece uma frequência simples. Ela contabiliza quantas vezes o valor aparece dentro da variável. No caso, a gente vai utilizar a variável civil, que mostra o status civil dos 36 funcionários. Nesse caso, temos 16 solteiros e 20 casados. Nós podemos atribuir essa variável, essa função com a variável civil, desse jeito, a por exemplo, eu vou colocar esses dados dentro de um vetor chamado tabela. Então, tabela vai receber essa minha tabela de frequência simples da minha variável civil. Bem, joguei dentro. Agora, tabela não é mais um vetor, ela agora é como se fosse um data frame com essas informações. Quando a gente chamar tabela, nós teremos a mesma informação que somente se nós rodarmos o comando table civil. Mas isso é interessante, porque agora a gente pode pedir a proporção do status civil dos funcionários, com a função chamada prop.table. Essa função ela dá a frequência dos funcionários de tabela. Bem, aqui a gente pode ver em decimal que 0,44 dos funcionários, é uma escala de 0 a 1, são solteiros e 0,55 são casados. Se nós multiplicarmos essa função por 100, nós estamos agora sim trabalhando com porcentagem. Agora 44% dos funcionários são solteiros e 55% são casados. Além dessas duas funções, a gente tem inúmeros pacotes que nos fornecem vários tipos de frequências, tabelas de frequências de uma forma bonita, visualmente bonita. Tem um pacote chamado Descre. Nós vamos instalar ele para podermos utilizar. DESCR é o nome do pacote. Nós instalamos ele. Após instalado, como nós vimos, nós precisamos carregar o pacote para a gente poder utilizar as funções. Podemos fazer isso de dois meios, usando o library e o nome do pacote, ou a função require e o nome do pacote. Tanto faz o meio que nós vamos carregar o pacote no nosso ambiente aqui. Eu vou utilizar o library. Pronto. Dentro desse pacote, temos várias funções. Como a gente pode ver aqui, ó. Vou pedir para ver aqui no help ele. Vamos ver o pacote. Temos várias funções aqui. Uma delas é a função frec, que ela dá uma tabela de frequências, e a outra é o crosstab, que é uma tabela cruzada. Certo? Vamos utilizar o frec e ver
como ele se comporta. Vamos pedir da mesma variável civil de cima, para a gente ver, comparar a saída. Pois bem, essa função ela tem a seguinte saída. A frequência, ela me dá um data frame onde as linhas são referentes às variáveis que a gente está observando, seja solteiro ou casado. Na primeira coluna, depois das variáveis, a gente tem as frequências com os totais e o percentual. E, de quebra, esse pacote nos dá um gráfico referente a essas variáveis. Nesse caso, ele deu um gráfico de barras com a frequência dos solteiros e dos casados. Caso nós não queremos essa saída do gráfico, dependendo de um código ou do computador, pode ficar um pouco lento a geração do gráfico. A gente utiliza um argumento dessa função chamada plot. Essa função ela recebe argumentos do tipo lógico, false ou true. Como nós não queremos que o gráfico saia, nós escrevemos a palavra false, tudo em maiúsculo, ou somente o F maiúsculo. Ambos têm o mesmo efeito. Quando eu peço a função novamente, ele só me dá o retorno escrito, mas não me dá os gráficos. O gráfico, no caso. Nesse caso, a gente utilizou para uma frequência simples. Mas a gente pode querer também utilizar para frequência em classes. Bem, tem um pacote, agora outro pacote, chamado FDTH. Nós vamos instalar ele. Esse pacote, ele também dá algumas ferramentas úteis na parte descritiva. Ele tem uma função, deixa ele instalar, e nós vamos carregar o pacote. Pronto. Library FDTH. Pronto. Ele vai dar essa mensagem de aviso, não uma mensagem de erro, dizendo que esse pacote contém duas funções que contêm o mesmo nome de duas outras funções que estão carregadas no nosso ambiente, que são do pacote stats. Em breve a gente vai falar dessas duas funções. Dentro do library, do pacote FDTH, a gente tem uma função muito legal que se chama FDT. Esse FDT ele vai te dar uma tabela de frequência por classe. Vamos utilizar a variável salário para a gente poder observar isso. Lembrando, vamos fazer isso daqui primeiro. Vocês perceberam que eu rodei a função e ela não teve resultado, certo? Não apareceu nada. A gente pode, dependendo da função, tem algumas que não tem esse retorno. A gente pode forçar o retorno envolvendo a função em parênteses, ou nós podemos adicionar ela a uma outra variável. No caso, eu vou colocar como nome tabela classes, certo? Agora, se eu pedir a minha tabela de classes, ele me dá o resultado dos salários. Eu não lembro em qual escala que está os salários aqui, se está em 1000, escala de milhões, de 1000, se é anual, se é mensal, mas ele te dá o retorno de uma tabela de classes. Te retorna as frequências simples, as frequências relativas, relativa percentual, acumulada e acumulada percentual. A gente pode, como eu falei, a gente pode utilizar a saída somente também com parênteses, caso a gente não vá utilizar essa tabela para poder tirar informação alguma dela, somente for visual, que a gente pode utilizar colocando
ela entre parênteses e rodar. Vocês podem ver que a saída é exatamente se eu salvar ela numa variável. Bem, é a mesma saída. A diferença é essa função ela não está salva no meu ambiente. Esta função, quando eu adiciono ela a uma variável, ela fica salva no meu ambiente, como vocês podem ver aqui no environment, como tabela de classes, ela consta aqui, certo? Bem, agora nós vamos voltar para o pacote Descre e vamos ver uma função, aquela que eu comentei, que é o de tabela cruzada ou bivariada. A função é a função crossTab e vamos pedir ela da variável civil por instrução. Civil e instrução. O método de entrada do crossTab é a variável dependente e a variável independente separadas por vírgula. Eu vou utilizar o argumento plot igual a false para ele não sair o gráfico do lado, porque nós vamos falar de gráficos em outra aula, tá? Então, a saída dessa função é essa aqui. Ele vai me dar a contagem de instrução por status civil, onde nas linhas estão os status civis e nas colunas o grau de instrução e cruzando essas informações. Ou seja, tem 3 casados dessa empresa que possuem um nível superior, de um total de 20. 12 possuem o status de casado, têm o segundo grau, e 5 que possuem o status de casado têm o primeiro grau. E nós temos os totais por coluna e por linha. Isso é bastante útil e fornece bastante informação. Pois bem, agora a gente vai começar a ver um pouquinho dos gráficos, certo? Vamos ver o gráfico de barras ou de colunas primeiro. A gente vai utilizar, inicialmente, funções do próprio R, que estão no ambiente gráfico dele, que ele carrega automaticamente quando a gente abre o RStudio. Essa função, chamada de barplot, ela exige que nós inserimos na primeira posição da função uma tabela de frequência simples. Ou seja, eu posso pedir somente o table da instrução, por exemplo. Vamos ver o que isso nos retorna. Bem, ele vai retornar para a gente uma tabela de barras, um gráfico de barras, onde contém 3 colunas com a frequência de funcionários que contém o primeiro grau, do segundo grau e superior. Bem, pessoal, então por hoje é só. Na próxima aula a gente continua vendo mais um pouquinho sobre os gráficos.